de 22 de junho de 2020, de abertura de crédito extraordinário. Está lido o expediente, senhor presidente. Portanto, dando prosseguimento, eu vou fazer aqui a leitura do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. E o senhor presidente, vereador Alexandre Cruz. Em reunião, a unanimidade do colegiado da comissão decidiu solicitar a Vossa Excelência que aprecie a votação e parecer do TCE-RJ em relação às contas do Executivo no exercício de 2018. Sejam pautadas na sessão plenária de quinta-feira, dia 2 de julho de 2020, às 18 horas. E, se necessário, em razão da extensão das leituras dos pareceres e do avançar do horário, ser suspensa e seja mantida em aberto para a retomada no dia seguinte, no caso, sexta-feira, dia 3, a partir das 14 horas. Reunião essa em conjunto e acordada por todos os membros da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Planejamento. Anteciosamente, professor Pierre, vereador, presidente da comissão. Então, senhores vereadores, a sessão para as contas do senhor prefeito para a votação, sessão exclusiva, votação única, exclusiva, na casa, será na quinta-feira, às 18 horas, tendo a possibilidade, como já em outros anos, por causa da leitura, de nós passarmos para o outro dia. Então, a sessão vai até um certo horário que se der e se abre novamente a sessão para a leitura do parecer e voto em seguida às 14 horas da sexta-feira. Então, pedir à secretaria para colocar aí, junto às publicações da casa, para que os vereadores possam se organizar, que a sessão será às 18 horas do dia 2. Se não terminar a sessão no dia 2, a sessão fica suspensa, a gente reabre ela às 14 horas da sexta-feira, dia 3. Vereador Sérgio Lobac. Presidente, uma questão de ordem. Parece que o Executivo pediu um prazo adicional, já está resolvido isso? Está dizendo aqui que houve um encontro remoto com tá tudo resolvido? A comissão. Então, já que essa sessão, em tese, ela vai se alongar, por que vai mudar o horário, não 10 horas da manhã e botar para as 18? Porque alguns já estavam com, que dizem que estava com... Senhor presidente, uma questão de ordem. Fora isso. Não, fora essa questão do regimento, alguns não pela questão que nós estávamos esperando, a decisão da comissão, e a comissão se reuniu remotamente ontem, só a comissão, para que pudesse seguir todo o trâmite normal. O trâmite normal, nós seguindo o regimento da casa, ele orgânica, ela vai dar no horário de 24 horas e 48? 24, vai dar 18 horas. Tá. Então, tem grande chance de ter uma sessão sexta, então, só para organizar, gente. Sim, mas aí às 14. Né? Aí sexta-feira você começa às 14. A gente vai suspendê-la, porque é muito material, vereador. Eu sei. Então, se nós não conseguirmos adentro à noite, como a gente fez de outras vezes, a gente vai suspendê-la, né? Vai interrompê-la e aí retorna na sexta-feira às 14 horas. Tá bom, obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador só para título de esclarecimento aqui dos demais vereadores, a Comissão de Finanças e Orçamento se reuniu ontem à noite, às 19 horas, e nós já deliberamos dentro da comissão que, no caso, amanhã, nós teremos uma sessão pública aqui da comissão para votação do parecer interno na comissão. Parecer este que virá a votação em plenário, possivelmente na sexta-feira, tendo em vista que, após a aprovação deste parecer na comissão, nós temos que ter um prazo de 24 horas para que ele entre na ordem do dia. E com a leitura do parecer do Tribunal de Contas na quinta-feira, provavelmente a gente vota na sexta-feira, né? No caso, não é outra sessão, é a mesma sessão que abre
o presidente irá suspendê-la e retornar na sexta-feira. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não. Portanto, senhoras vereadoras, senhores vereadores, daremos início a franquear a palavra aos senhores vereadores inscritos, começando remotamente pelo ilustre vereador Cascão do Povo, que dispõe de 5 minutos regimentais via remota. Sessão remota. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia, vereadoras Nazaré Catarina e Wanderleia. Abraço à ideia. Bom dia a todos que nos assistem. Recebi uma denúncia de suposta prática de assédio moral do secretário de Serviço Público. Tem pessoas do grupo de risco sendo obrigadas a trabalhar porque senão pode perder o seu serviço. E também ele está proibindo de fumar também lá na secretaria. Lá tem pessoas que já fumam há mais de 30 anos e ele está proibindo. E também está botando algumas pessoas à disposição porque estão batendo de frente com ele. Então ele não está respeitando os funcionários públicos que lá trabalham. Já fiz o ofício lá para o prefeito para ele apurar essa denúncia e quero pedir aqui também ajuda aí para a Comissão de Serviço Público da nossa casa. Porque se isso for realmente verdade, nós temos que tomar uma atitude. Que não pode um secretário fazer o que ele está fazendo aí, respeitando os funcionários públicos, lá do serviço público, e tem que fazer o que ele quer. Então, ele tem que aprender o seguinte: ele está ali, ele é o líder, ele tem que respeitar aquelas pessoas que ali trabalham. Então, estou aqui mais uma vez pedindo ajuda ao pessoal da comissão da casa para nós apurarmos essa situação. Independente do Cascão ser oposição, o Cascão está aqui por certo, pela legalidade e pelo respeito que esse secretário tem que ter com todos que ali trabalham. Se isso realmente for verdade. Então, vamos aí esperar aí a resposta do ofício que eu dei para o prefeito, para nós darmos uma satisfação a esses funcionários que lá estão sendo ameaçados, sendo assediados moralmente lá por esse secretário. Eu acho que esse secretário, em vez de fazer isso, se isso for verdade mesmo, ele tinha que ter assédio moral para botar as lâmpadas em vários postes na nossa cidade que estão aí com lâmpadas queimadas. Quer dizer, um secretário que chegou ontem já quer sentar na janela. Nem no ônibus entrou. Então, secretário, baixa a bolinha, respeita as pessoas que ali trabalham. Então, o senhor tem que pegar, sabe o quê? Chamar os seus funcionários aí e mandar eles aí rodar a cidade para tocar as lâmpadas. Porque eu vejo aí o pessoal da prefeitura que está no governo fazendo um oba-oba danado, porque agora estão instalando aí essas lâmpadas LED nos nossos postes aí da nossa cidade. Uma vergonha. Quanto tempo que a população pagou a essa taxa de iluminação pública e está andando às escuras no nosso município? Não tinha que comemorar nada. Vocês tinham que fazer o dever de casa. Nem o dever de casa vocês conseguem fazer. É um desgoverno total. E mais uma vez, eu repito, quem está sofrendo com esse desgoverno total é a nossa população. Uma população que trabalha, dá um duro danado para pagar seus impostos e não vê seus impostos voltar em benefício deles que pagam o imposto. E eu, mais uma vez, estou aqui, presidente, para te dar os parabéns pelos R$500 mil para comprar lá os testes lá da Covid. Você fez uma coisa maravilhosa que vai ser benéfica para a nossa população. Mais uma vez te dou os parabéns ao nosso presidente Alexandre Cruz. Boa noite, presidente. Fica com Deus. Obrigado, vereador. Eu que parabenizo a casa, porque isso é uma economia de toda a casa, de todos os vereadores, de todos os funcionários. Então, esperamos muito que agora
realmente seja aplicado, que a gente está aí acompanhando para que aconteça isso. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para a sociedade de um modo geral. Então, mais uma vez aqui, eu também agradeço a casa pela sensibilidade, pela responsabilidade. Próximo vereador, e agradeço a Vossa Excelência. Antes de, para mim não me esquecer, antes de passar a vereadora Vanderleia, que também está em casa, eu quero aqui fazer um cumprimento muito especial. Claro que, por um lado, triste, dependendo dos outros anos que estamos acostumados a abraçar papai e mamãe. Ontem meu pai completou aniversário e hoje minha mãe. Então eu quero aí cumprimentar meus pais. Papai que ontem, no dia de São Pedro, fez mais um ano de vida e minha mãe faz hoje. Então, cumprimentar aos dois, agradecer por tudo que fizeram pela minha vida, pedir a Deus que os abençoe e que tudo isso possa passar, que realmente a gente não pôde ver aí, meu pai principalmente que é festeiro, ver a casa dele cheia como de costume. Mas eu tenho certeza que Deus ainda há de cuidar e fazer com que eles permaneçam conosco por muitos e muitos anos. Então, em nome da família, eu quero cumprimentá-los, abraçá-los e beijá-los nessa data tão especial, tanto papai ontem como mamãe hoje. Um beijo no coração de vocês. Próxima oradora, vereadora Vanderleia. Vossa Excelência também remota, dispõe de 5 minutos. Obrigada, presidente. Bom dia. Bom dia, vereadores presencial aí na Câmara. Bom dia aos remotos que estão aqui comigo, a vereadora Nazaré, vereador Wellington, vereador Jane de Carvalho, vereador Cascão, vereador Joelson. Muito bom dia. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui nessa manhã. Eu acabo falando bom dia, porque é de dia, mas vai passar a noite, mas que seja bom dia, que seja boa tarde, que seja boa noite. E quero, presidente, me juntar a Vossa Excelência e parabenizar também seus pais, né? Seu pai, que é uma gracinha, tua mãe, que é um amor de pessoa. E eu acho muito bacana esse teu amor, esse teu carinho, que Vossa Excelência sempre tem com seus pais. Então, que eles possam estar recebendo também o meu abraço com muito carinho. E agradecer a Deus por nos dar, né, a oportunidade de estarmos aqui. E, Cascão, é uma situação muito, assim, eu vou dizer até que triste, né? De hoje em dia, a gente ficar sabendo de pessoas que trabalham da forma que Vossa Excelência está falando, que Vossa Excelência acabou de falar, que o secretário de Serviço Público vem atuando. E, paz, meus senhores, né? Eu também já ouvi tudo isso, vereador Cascão, sabe? Então, é uma situação difícil, porque o pessoal, a maioria das pessoas que trabalham ali na Secretaria de Serviço Público, aquelas pessoas precisam ser acolhidas, precisam de amor. Todos nós precisamos de amor. Mas olha o trabalho daquelas pessoas. Olha o trabalho árduo, difícil. Sabe, daquele pessoal. Eles limpam as nossas ruas para a gente andar nas ruas limpas. Eles sepultam as pessoas, sabe? E aí, como eu passei por isso, eu vi que quando eles fazem isso de alguém conhecido, que o sentimento deles é como o nosso, eles sofrem também. Eles estão fazendo o trabalho deles, além de ser trabalho difícil, é um trabalho que eles também colocam amor no que eles fazem. E aí, desculpa, secretário, eu não te conheço pessoalmente, não tive com Vossa Excelência, com o senhor ainda, mas ficar sabendo que o secretário não olha com carinho e nem com respeito, não precisa olhar com carinho não, né? Mas respeito, as pessoas têm que ter uma pela outra. É nossa obrigação respeitar as pessoas e não olhar com respeito no teu próximo, mesmo que esse teu próximo trabalhe e seja subordinado a você, mas a gente tem que te respeitar. Então eu vou chegar com a pessoa que me ajuda e que faz o trabalho com todo carinho aqui na minha casa e vou falar de qualquer forma? Não. Nós temos que ter respeito, independente do cargo que nós ocupamos, que qualquer um ocupa. Todos nós somos seres humanos e precisamos ser respeitados. Não é porque você subiu
ou eu subir um degrauzinho, que eu vou achar que o outro é menos que eu, não. Somos todos iguais. Perante Deus, somos todos irmãos. Aí você pensa, nós não amamos nossos irmãos assim de sangue, que vem de papai e mamãe, até nossos amigos, e aquele outrozinho que a gente está conhecendo agora, é nosso irmão também. E nós temos que ter amor, carinho e respeito pelas pessoas. Então, Cascão, essa não era a minha fala de hoje, mas sabendo do que eu estou sabendo, também eu podia me calar e também não poderia deixar de me juntar com essa excelência. Na verdade, hoje eu queria, vou até falar rapidinho, não dá tempo, porque eu não tenho tempo, presidente. Falta 46 minutos, segundos. Agradecer a parceria da Secretaria de Agricultura, da Administração do Campo do Coelho, da Administração do Cardinó, que estão recuperando as estradas vicinais aqui em Campo do Coelho. Começaram pela Prainha, estão fazendo agora o Corvo Frio, e também aproveitar e pedir ao secretário de Obras que, pelo amor de Deus, mande asfalto para tapar pelo menos os buracos que já estão abertos na Saibeira e nas demais estradas aqui, das demais ruas em Campo do Coelho. Muito obrigada a todos vocês e que Deus continue nos abençoando com muita saúde, é o que nós precisamos. Obrigada, presidente. Obrigado, Vossa Excelência. Próximo vereador também remoto, vereador Wellington Moreira. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, presidente, vereadores, a todos que nos assistem em casa. Eu também fiquei perplexo com essa situação que aconteceu aí. Afinal de contas, nós temos pessoas da Secretaria de Serviço Público que trabalham no cemitério, que nem trabalham debaixo do sol, na chuva, a gente sabe disso, todos já fomos sepultar um ente querido. Temos aí também muitos deles que trabalham na capina, na limpeza, debaixo do sol e às vezes até de chuva. E fica uma situação assim bem delicada. Levando foi uma pessoa que já trabalhou na Câmara, tentei entrar em contato com ele para ver o porquê disso tudo e não consegui. Vou tentar de novo para que isso não aconteça mais. Isso, se Deus quiser. Eu aproveito o momento para colocar aqui, eu fiz uma estatística do primeiro caso de Covid no Brasil, foi no 26 de fevereiro. Falaram antes de fevereiro, aquele caso, mas aí não tiveram tanta certeza. E nós também estamos realizados 126 dias com Covid, ou seja, 4 meses. Suspenderam a aula em 16 de março, há quase 5 meses, caminhando para 5 meses, estamos já segunda a sexta. E tem cidade que já está indo para a quarta sexta. Então vamos lá, suspenderam as aulas em 16 de março, o primeiro caso confirmado foi em 24, ou seja, 88 dias atrás. E o que nós vemos aí? E chegou somente. Quando a gente fala que o prefeito está sendo inerte e que não está se movimentando, chegaram 700 testes, a gente sabe que esses testes já são direcionados, eu cansei de falar aí, e sabemos também que não é necessário para a população de 200 quilos teria muitos que eram para teste, e informações, segundo informações da Vigilância Sanitária de Saúde, só vão comprar 300 testes, ou seja, o governo só vai gastar R$62 mil, isso foi, infelizmente, a gente ouviu falar. Macaé, perto daqui da gente, 15 mil testes, nós tivemos em Friburgo os seus 300 testes, Joinville, 12 mil testes e assim por diante. E é um efeito tem que fazer uma postagem com massa, eles compraram somente para 0,2% da população. Isso é uma brincadeira, isso é um absurdo. E a gente sabe que existem muitas pessoas assintomáticas que não possuem sintomas. Isso aí é popular no teu perigo. E a gente vê, infelizmente, uma estatística mentirosa. 500 pessoas, 504 casos e de 115 casos. Nós temos 115 casos, com um número pequeno de pessoas, e uma população de 250 mil, nós teríamos 300 poucos casos, somos 400 como eles dizem. Isso é uma mentira. Então, para aí que a gente tem que ficar em cima, para ele ver o que ele vai fazer com esses 500 mil reais. E quero agradecer também ao Ministério Público, que teve no hospital e viu realmente que a denúncia procede,
que estava faltando remédio ao torno político, que estava faltando remédio para o ou seja, remédio que é para pessoas entubadas. Se também chegou aí mais 10 respiradores, quero agradecer aqui a delegada Daniela, que fez a sua parte, né, como pessoa não política, conseguindo via Fukushima e dos seus chefes de gabinete, então, você até agora nós temos aqui 20 só que nada foi feito, o tempo todo, ou seja, todo instante, o ministro absurdo de funcionários contaminados, a realidade insuficiente de proteção para os funcionários. Então a gente vê que o governo só vai passar live para falar do povo. Tem que provar mesmo. Uma demonstração clara que esse governo não está preocupado com a nossa situação. É um governo da muito obrigado. Então é que eu falo aí. Obrigado, vereador. Próximo vereador Johnny Maicon. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. O senhor é depois do nome. Então tá, presidente. Obrigado. 5 minutos. Bom dia, senhor presidente. Senhor presidente, acho que está desligado, não? Está desligado aí no microfone? Ei, som. A impressão que eu tenho que estar desligado. Ei, som. Tá ligado? Tá. Tem dificuldade para mexer. Vou zerar aqui o tempo de Vossa Excelência. Vou botar aqui um minuto. Ei, som. Agora foi. 5 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais parlamentares. Estou aqui para me pronunciar em relação a uma questão crônica e sistêmica aqui no município de Nova Friburgo, que é a falta constante de medicamentos essenciais para salvar vidas. Isso ocorre pela negligência e irresponsabilidade e sabemos da corrupção, que é uma marca do governo municipal. Agora, a gente também precisa trazer aqui para a nossa reflexão que pela inércia e pela conivência de parte dos vereadores, que muitos deles agora, se aproximando do período eleitoral, chega na tribuna, chega nas suas residências através da sessão remota e começa a criticar secretários, começa a apontar as falhas do governo. Por que não foi feito isso desde o início? É claro, né, evidente, vereador Zezinho, que os cargos comissionados não deixaram. Aqueles carguinhos que sempre fizeram o tráfico de influência dentro dos setores públicos, para perpetuar aqueles que muitas das vezes utilizam dinheiro ilícito, dinheiro de caixa 2, para poder serem eleitos e reeleitos por diversas vezes. Aí, esse final de semana, estive no Hospital Municipal Raul Sertã, acompanhado do colega parlamentar, vereador Marcinho Alves. Sábado a tarde inteira, domingo quase o dia inteiro, há um pânico instalado dentro do Hospital Municipal Raul Sertã. Reitero, provocado pela má gestão e corrupção do prefeito Renato Bravo e de todos aqueles que caminharam de mãos dadas, aliançados, coniventes, cujas mãos também estão sujas de sangue. A justiça humana, ela é lenta e ela pode até falhar, mas todos, sem exceção, um dia
apresentarão suas mãos diante de Deus. Aí eu quero ver. Porque no domingo, por exemplo, vereador Naim, aconteceu algo que cortou meu coração. Para preservar a imagem, eu não vou citar o nome do paciente. Mas CTI 2, vereador Alcir. Eu vi a requisição do CTI 2 endereçada à farmácia. Paciente entubado, que precisava de 100 ml de Propofol, que é um medicamento para sedação, vereador Sérgio. Ou seja, precisava de 10 ampolas de 10 ml. Sabe qual foi a resposta da farmácia do Ronsertan? Para o paciente que está entubado. NT, sigla NT, que significa, sabe o quê? Não tem. Quantos pacientes morreram? Quantos hoje não estão mais no seio da sua família? Por conta dessa corrupção desenfreada, que está entranhada na gestão do prefeito Renato Bravo e de todos os mafiosos que caminharam com ele. É por isso que a gente chega a essa tribuna e tem um discurso de se indignar. A gente se exalta, a gente grita. Porque só quem visita os setores públicos, só quem passa um domingo no Hospital Municipal Ronsertan, ouvindo o clamor dos servidores, que não tem o mínimo de dignidade. Primeiro que os mesmos já não são valorizados. São massacrados pelos comissionados, muitos deles que lá estão, exercendo o tráfico de influência, fazendo favorzinho para A, B e C. É responsabilidade de parte dessa Câmara, que os colocaram lá. E aí os servidores efetivos, repito, continuam sendo cruelmente massacrados e não tem o mínimo de dignidade para poder salvar vidas. Falta de medicamentos, de materiais médicos. Não vem com essa desculpa esfarrapada que a gente está no período de pandemia, da Covid-19, que está faltando medicamento no Brasil e no mundo inteiro. Não vem com essa desculpa esfarrapada. Porque o que está acontecendo agora sempre ocorreu. Sempre. Óbvio que agora a situação está cada vez mais grave, porque a gestão pública nunca se preocupou em ter um planejamento que a prioridade seja salvar vidas. Isso é lamentável, repito, com a conivência de grande parte dos vereadores dessa casa. Próximo vereador, ilustre vereador Nami Nassif. Vossa Excelência também dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, venho aqui a essa tribuna, mais uma vez, falar sobre a flexibilização. A gente entende que hoje nós estamos aqui dependendo, um dos requisitos que se tem para flexibilizar a economia no nosso município, e com razão, é que tem leitos suficientes para que as pessoas, no caso de precisarem ser internadas nas UTIs ou no próprio CTIs, ter os respiradores e os ventiladores. Nós tivemos aqui em Friburgo um circo que foi montado pelo Estado do Rio de Janeiro, um circo, e que todos nós contávamos com aquele circo que fosse funcionar, que é chamado Hospital de Campanha. Se gastou milhões de reais aqui, e agora nós temos a notícia talvez que não funcione. E eu sempre estive propondo aqui, nessa tribuna aqui, que o vereador tem acompanhado, que o dinheiro que se gastou no circo ali equipasse os hospitais da região. Que pegasse o dinheiro, fizesse ali a obra onde é o futuro hospital de câncer, que fosse sair, fizesse a estrutura física ali, que ficaria até um legado no Nova Friburgo. Pegasse o dinheiro, equipasse com os respiradores, Hospital de Cantagalo, Cordeiro, Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes, Teresópolis, seria um custo bem menor e repassaríamos o dinheiro, o Estado repassando o dinheiro para os municípios. Pois bem, senhor vereador, Friburgo hoje está tentando se estruturar com a chegada de alguns respiradores, aumentando os CTIs, e os municípios vizinhos não têm a estrutura que nós temos aqui. Então, se nós temos 30 CTIs aqui preparados para a Covid, e o município vizinho não tem, acaba a gente absorvendo esse pessoal aqui e comprometendo nossos CTIs, Johnny Maico. E esse comprometimento faz o quê? Que extrapola o limite e a gente não possa flexibilizar a nossa economia.
Então nós estamos pagando a conta que não é nossa. Nós estamos pegando de economia que é nossa, que é muito fácil os prefeitos lá de Cantagal, o prefeito de Duas Barras, de Trajano de Moraes, prefeito aqui de Sumidouro, do Carmo, não fazer nada e flexibilizar a economia dele, que quando é um problema de internação, cai em Nova Friburgo aqui. Então, aqui, o líder do governo, aqui, o secretário de saúde, meu amigo, quem está na prefeitura tem que ser posições firmes. Não aceitar pacientes aqui da Covid. E mande um recado para os prefeitos vizinhos. Mande um recado para o governador do estado pegar o dinheiro, antes que ele vá preso, a quadrilha lá, que pegou o hospital de campanha, e pegue o dinheiro faz equipe dos hospitais da região. Porque nós, friburguenses aqui, se ficarmos dessa forma aqui, nós vamos ficar com os leitos ocupados. Os nossos, caso venha a acontecer, friburguenses que contraíram a doença e precisar do equipamento, talvez não vai ter vaga, porque nós estamos absorvendo um problema que é nosso. Não é nosso, Johnny Maico. Porque o circo não sai. O circo está ali, aquilo não vai sair mais, pode esquecer. Aquilo ali já deu cadeia, vai dar muito mais ainda. Tem muito mais problema para dar naquilo ali. Entendeu? E agora nós ficamos nessa situação. Então, se nós colocarmos aqui, hoje, 30 equipamentos, e Sumidouro, Carmo, esses municípios não fizeram dever de casa, nós não vamos conseguir suprir essa flexibilidade da nossa economia. Isso é muito fácil, presidente. Hoje, ficar o município aqui de Cordeiro, por exemplo, de Duas Barras, estou precisando de internação de CTI, Friburgo. Tem que acabar com isso. Então, essa é a minha postura aqui. Eu acho que tem que flexibilizar. Eu acho que o governo municipal tem que fazer barreira sanitária no município. Tem que ter posições mais firmes em cima da questão da saúde. Não ceder os leitos que nós temos aqui para o tratamento do Covid para os municípios vizinhos. Que faça assim, os prefeitos vão lá e monte os seus. Me parece que o prefeito de Cordeiro, Batatinha, montou um leito lá, 10 leitos lá, com respiradores. Que façam outros municípios também façam a mesma coisa. Faça o prefeito de Cordeiro, de Cantagalho, porque não adianta mais contar com o circo, que o circo não vai ficar pronto. O circo foi 60 milhões enterrado em Nova Friburgo, é um desperdício de dinheiro público. Eu tenho falado isso aqui desde que começou isso, tenho sugerido isso, que era mais barato. O vereador Johnny Maico, me lembra, o primeiro discurso até me ligou falando sobre isso. E nós estaríamos hoje com uma coisa flexibilizada e resolvida em nossa região. Então, essa é a minha postura aqui, senhor presidente, senhores vereadores. Próximo vereador, ilustre vereador Massim. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras e senhores vereadores que nos assistem via remoto e a toda a população de Nova Friburgo, na sexta-feira passada recebemos denúncia gravíssimas que estavam faltando e está faltando medicamentos para manter o paciente entubado dentro do Hospital Raul Sertã, no CTI 1, CTI 2, coronariana, no CTI do Covid, na sala de trauma. E no sábado eu pude ir até o local para fazer a vistoria e a fiscalização. Chegando no primeiro momento para fazer a fiscalização na farmácia, eu fui proibido. E como eu sempre falo aqui na tribuna, não adianta me proibir. Naquele primeiro momento liguei para a delegacia, liguei para a Polícia Militar, pedindo um apoio. Eles estavam me tirando um direito. E após eu retornar dentro do hospital, aguardando que a viatura pudesse chegar ao Hospital Raul Sertã, eles resolveram deixar eu entrar dentro da farmácia do Hospital Raul Sertã. Imediatamente fizemos contato com a Polícia Militar pedindo que não precisasse mais do apoio. E aí foi onde que a gente constatamos as fichas de controle do fentanil, do midazolam, do propofol. E naquele primeiro momento ali, quando eu me deparei daquela situação, fiz um contato com o vereador Johnny Maico imediatamente, pedindo apoio do vereador Johnny Maico para pudesse chegar ao hospital comigo, para poder fazer a fiscalização. E eu e o vereador Johnny Maico pudemos constatar ali um número pequeno, fentanil já não tinha, midazolam já não tinha no Hospital Raul Sertã, e tinha uma quantidade pequena de propofol para manter os pacientes sedados. Isso é grave. Isso é um crime contra a vida. Continua a mesma situação dentro do Hospital Raul Sertã, tá? Naquele sábado, eu e o Johnny fotografamos
ficamos até 8 horas da noite dentro do Hospital Raul Sertã, acompanhando, fiscalizando, fotografando, visitando CTI 1, CTI 2, coronária, sala de trauma, centro cirúrgico, CTI do Covid, conversando com as médicas responsáveis pelo setor. E, né, vereador Johnny Maico, era um desespero. Um desespero porque as dosagens que os pacientes que já tinham sido disponibilizadas para os pacientes, tinham um horário entre 12 horas na manhã de sábado para domingo e precisaria de mais medicamentos. E aí, no domingo de manhã, marquei novamente com o vereador Johnny Maico para voltar ao Hospital Raul Sertã. Chegando ao Hospital Raul Sertã, eu e o vereador Johnny Maico se deparamos com uma quantidade de midazolam, propofol, fentanil, que a enfermeira responsável do setor recolheu em alguns setores dentro do hospital onde não estava usando, para poder encaminhar para aqueles setores que estavam em falta. Veio também uma pequena quantidade do Hospital Maternidade, 10 unidades de propofol, 10 unidades de midazolam, para poder tentar amenizar um pouco aquela situação. E aí eu, conversando com o vereador Johnny Maico, fomos em busca de mais algumas informações, fomos visitar a sala de trauma, que é um setor muito importante dentro do hospital. Quero aqui fazer um alerta à população de Nova Friburgo: evite acidente. Evite acidente, porque a sala de trauma, naquele primeiro momento que eu e o vereador Johnny Maico pudemos fazer a visita dentro da sala de trauma, só tinha 5 ampolas de midazolam, uma quantidade pequena. Ou seja, se chega ali um acidente maior e precisa fazer uma intubação no paciente, o paciente vem a óbito. Essa é a real situação do Hospital Raul Sertã, senhoras e senhores, a população que está em casa. Pode acontecer a qualquer momento óbitos dentro do Hospital Raul Sertã por falta desses medicamentos. Fiquei sabendo ontem por fonte, por informações, que eles estão se movendo para tentar conseguir alguma doação ou algum empréstimo junto ao governo do estado, eu não sei qual hospital que vai poder ajudar nesse momento o nosso Hospital Raul Sertã para poder suprir a carência desses medicamentos que está faltando para manter os pacientes sedados dentro dessas unidades intensivas. E dizer mais, tem um culpado por trás disso tudo. É o processo administrativo que às vezes não anda. Os processos administrativos ficam agarrados e aí eles criam emergencial. Temos, vereador Johnny Maico, que investigar agora sim na secretaria os processos e saber realmente quem está por trás e quem que ocasionou tudo isso para chegar a esse caos. Porque é muito simples você fazer um processo administrativo e arrumar alguma maneira daquele processo não andar e comprar emergencial. Só que para comprar emergencial demora e as pessoas podem morrer por falta dessa má gestão, por falta dessa corrupção. E isso nós não vamos aceitar, e a denúncia já foi encaminhada no dia de ontem, dia 29, né, e a gente aguarda que o judiciário tome as medidas. Aí, fala, tá lá, não opera aqui, não tem anestesia. Próximo vereador, vereador Naim Pedro. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, vocês aqui online, vereadores online, vereadoras também online, povo de Nova Friburgo. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre a iluminação pública. Na minha região, foi uma pessoa e ele tinha dificuldade naquela região do 5º e 7º Distrito, que é uma região muito grande, para conhecer as ruas, para marcar as lâmpadas queimadas. O que eu fiz? Perdi várias noites lá, junto com essa pessoa, marcando os pontos de luz de lâmpada lá onde estava queimada. Fui de rua por rua, as pessoas me viram lá na região do 5º e 7º Distrito, lá marcando isso aí 1h da manhã, 2h da manhã, até assustava, encostando o carro na frente da casa das pessoas, marcando lâmpada queimada. E disseram para mim, ó, vamos trocar imediatamente
as lâmpadas aqui da região do 5º e 7º Distrito. Rodei lá Rio Bonito, Toca da Onça, Galdinópolis, Lumiar lá, Boa Esperança, Vargem Alta, Bucânia dos Brautes, São Pedro, Macaé de Cima e Benfica. Rodei praticamente, nem sei quantas noites, 4 ou 5 noites para marcar todas as lâmpadas queimadas. Então, até hoje lá não foram trocar as lâmpadas daquela região. Então, eu vou entrar com a indicação legislativa nessa casa, pedindo o seguinte: enquanto as lâmpadas, enquanto não colocar essas lâmpadas de LED que eles estão colocando em Friburgo, na região, que suspenda a taxa de iluminação. Porque se a pessoa não tem a lâmpada acesa em frente à sua casa, por que ele pagar? Eu acho isso muito errado. Tem que pagar sem ter a lâmpada em frente à sua casa, com a lâmpada queimada. O cara olha lá, a pessoa que paga todos os meses, olha lá aquela lâmpada queimada, 1 ano, 6 meses, 8 meses, você já acha certo? As pessoas têm que pagar aquilo que ele não tem? Então, vou entrar com a indicação legislativa nessa casa, pedindo que suspenda a taxa de iluminação pública enquanto não colocar as lâmpadas de LED em todas as ruas de Nova Friburgo. Muito obrigado. Passando para franquear a palavra pelas lideranças partidárias, próximo vereador pelo PSB, vereador Zezinho do Caminhão. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência. Hoje eu inicio a minha fala, falando sobre os esquemas e mais esquemas, sabotagem e mais sabotagem, que o governo municipal, através do Renato Bravo, e companhia, vem produzindo dentro dessa casa, para que suas contas não sejam votadas. São manobras e manobras, documentos atravessando a todo momento, cada hora é uma situação, uma hora é pedido de vista, outra hora é documento pedindo para uma pessoa do governo que seja ouvida, e aí marcadas as audiências, e aí as pessoas não comparecem, quer dizer, tudo premeditadamente calculado, para protelar essa votação. Então, isso fica muito claro para a nossa sociedade. Nós estamos num ano eleitoral, que o que representa esse governo? Esse governo é a grande farsa, que se estabeleceu na cidade, é uma fraude eleitoral. E é de se lamentar, porque mesmo com toda essa situação, eu tive acesso a uma pesquisa e o governo tem 90% de rejeição na sociedade. E aí, vereador Marcinho, eu só não consigo entender, com toda essa rejeição, com toda essa fraude, com todos esses esquemas, tem gente que faz parte da base do governo, apoia o governo em tudo. E aí diz para a população que quer continuar sendo seu representante. Só que, na verdade, não são representantes da sociedade, são representantes de governo, são representantes de esquemas, de fraudes, É isso que está muito claro aqui. Então, eu vou sempre me dirigir à população daqui para frente, eu vou mostrar as nominatas que foram montadas, um dos maiores esquemas dentro da prefeitura, e vocês vão ver que esses representantes da população vai ter o nome do senhor Renato Bravo, esses que a sociedade está repudiando, que não aguenta, igual foi falado aqui, de iluminação pública, que não aguenta em relação aos reajustes generosos que são dados para as concessionárias, estão apoiando tudo isso. Então não adianta trocar só o representante do executivo, tem que fazer a limpa geral, e a limpa geral tem que passar aqui dentro dessa Câmara. Porque não é possível, com tudo isso que está acontecendo, não ter vergonha de fazer parte de uma base, de andar com o nome do seu Renato Bravo, que é o pior representante que já passou por esse município. Eu tenho a impressão que nós esgotamos todas as possibilidades de escolher mal na nossa cidade. Muito obrigado.
Vereador Johnny Maico, pelo Republicanos. Vossa Excelência também dispõe de 3 minutos. Pois não. Vereador, 3 minutos. Mais uma vez, boa noite a todos e todas. Senhor presidente, representando a liderança dos republicanos, estou aqui nessa noite para falar mais uma vez acerca das faltas que nós temos aqui na nossa cidade. São anos de falta de elementos básicos para salvar vidas no Hospital Municipal Raul Sertã. As ruas completamente esburacadas, porque não há um mínimo de planejamento, organização e boa vontade por parte da gestão pública. A gente teve alguns contratos superfaturados para prestação de serviços de iluminação pública e ficamos meses e meses sem a prestação desse serviço essencial para a cidade e a população continua pagando uma taxa absurda. As concessionárias permanecem fazendo o que querem. Nesse período de pandemia, inúmeras comunidades, bairros, ruas, ficaram sem abastecimento de água, vereador Isaac Temani. A concessionária Nova FAO continua fazendo o que quer. Agora, eu gostaria de saber o porquê que a prefeitura ainda não chamou a licitação de concessão do transporte coletivo aqui em Nova Friburgo. No mês de setembro, já chegarão a 2 anos em que a prefeitura não tem contrato com a concessionária prestadora de serviço de transporte público aqui em Nova Friburgo. O Tribunal de Contas liberou o edital. O que eles estão esperando? O que está aguardando? É porque o edital, a previsão de que a passagem seria R$ 4,10 e o usuário está pagando R$ 4,20 e o prefeito ilegalmente, imoralmente, porque está fundado na ação de corrupção, porque tem uma relação promíscua com os diretores das concessionárias, e aí tem essa vantajosidade em favor da concessionária, que além do contribuinte, do usuário pagar R$ 4,20 na passagem, ainda tem um subsídio, repito aqui, ilegal, de R$ 400 mil, para atender interesse de quem? De todos aqueles que comungam desse sistema podre, daquelas articulações que muitos sabem que ocorrem nos bastidores da política e que financia aí caminhões de dinheiro nas campanhas eleitorais. É por isso que tem alguns que, em poucos anos, na política, tem uma evolução patrimonial absurda, tem uma conta bancária muito gorda, aí pairam muitas interrogações nas nossas mentes. Como que, em tão pouco tempo, o político, o agente empresarial que tem conexão direta com políticos, consegue enriquecer tanto? Como que consegue, por exemplo, nesse período pré-eleitoral, pagar cabos eleitorais nas comunidades para falar bem o seu nome? Lamentável e triste demais. Próximo vereador, vereador Alexandre Cruz. Eu vou passar a presidência para o vereador vice-presidente para que eu possa usar a tribuna. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, o que me traz hoje aqui pela liderança do Cidadania, eu fui questionado pelo senhor Luigi Hernani sobre o reconhecimento do município ao portador de deficiência de visão monocular. E isso tem uma lei que foi criada, senhores vereadores, agora em 28 de maio de 2019, no Rio de Janeiro. A gente sabe muito bem que as doenças elas vêm avançando ao longo do tempo. E as cidades que não se organizarem, cidades que não tiverem um planejamento, um preparo, eu me preocupo muito quando chego aqui com um pedido desse, porque nós não estamos aqui para criar expectativa. Por isso nós vamos fazer um requerimento de informação à Secretaria de Saúde, né, o Executivo Municipal, buscando assim prevenções e direitos do tema. Porque se nós não estamos dando conta da saúde do município, se falta insumos, se falta anestesia para cirurgias no hospital, e a gente vê que a cada momento, como foi falado aqui por vários parlamentares hoje, chega ao ponto de empresários da cidade terem que doar material, e o material
ficou 2, 3 dias dentro do corredor do hospital, não foi dirigido aos setores. Gente, como na casa da gente, ou como na casa de qualquer um, que tem um ditado velho que diz assim, um ditado não, uma frase de um grande sociólogo, que quem tem fome tem pressa, como é que se chega insumos no hospital e imediatamente não existe uma equipe para encaminhar os setores, né, que estão precisando daquele material logo que ele chega ali. Então foi descarregado, e aqui eu parabenizo os empresários que o fizeram, foram descarregados um caminhão. Agora, hoje tem uns insumos faltando, o hospital encontra-se, você vai lá, eu fui esse dia, não vou ao hospital, fui lá ver o meu menino que está internado, e o que os vereadores falaram aqui hoje é verdade, existe um pânico dentro do hospital, as pessoas têm medo de falar, né? As pessoas estão apavoradas. Que ponto que chegou um hospital que vai completar 100 anos de história. Então, o que me traz aqui, já completou, lembrado aqui pelo vereador Ganin, o seu Luigi Hernani, o direito que ele tem através dessa lei estadual número 8406 de 28 de maio. Então, seu Luiz, nós vamos levar esse requerimento de informação à Secretaria de Saúde, ao governo municipal, para ver que de forma isso vai ser implantado ou se já há algum programa no município para ser implantado. Eu não vou aqui criar expectativas levianas ao senhor e àqueles que hoje vivem a dificuldade dessa doença, mas que nós já estamos preparando para a próxima semana, já que semana que vem é pauta exclusiva, para encaminhar ao senhor a resposta que o senhor nos pediu. E vamos caminhar dessa forma, com respeito, com responsabilidade, porque nós sabemos bem, vereador Zezinho, o quanto as pessoas têm sofrido com o tema de saúde na cidade. Muito obrigado. Próximo vereador Alcir Fonseca pelo Progressista. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, essa oportunidade de falar aqui, né, das emendas do deputado Cristino Áureo. Eu acho que é importante cada parlamentar, né, que na eleição passada pediu voto para o seu deputado federal, que ele possa trazer também aqui o que o deputado tem feito pela nossa cidade, pelo nosso município. Eu dou os parabéns aqui ao Cristiano Guerin, né, que é um deputado que até não foi reeleito, mas trouxe vários recursos para o nosso município. Isso ajuda ao município, ajuda ao hospital. Vou citar só algumas emendas aqui que já foram liberadas. O Ministério da Saúde paga em 21/12/2018 R$ 1 milhão, aguardando a liberação R$ 1.500.000. Ações de combate à Covid, média e alta complexidade, R$ 800 mil, que já foi liberada. Ministério do Desenvolvimento Regional, aguardando a liberação, 4 milhões de reais para melhorias das vias públicas. Então, senhor presidente, são várias emendas, no total de R$ 8.326.454. E desse total, R$ 1.800.000 já foram liberadas. Então, isso é o trabalho do deputado, né? Ele precisa estar em Brasília, se dedicando às matérias nacionais, mas também precisa ver o seu estado, aqueles municípios que o levou até Brasília. Então, senhor presidente, quero aqui agradecer ao deputado, dizer que tenho muito orgulho de ter pedido voto para ele. É um deputado que está atuando com muita intensidade em Brasília, tem se destacado em várias comissões. Então eu fico feliz, né, porque era deputado estadual, agora federal, e eu trago aqui algumas emendas que já foram aprovadas e liberadas pelo deputado. Obrigado. Excelência. Próximo vereador, último orador, pela liderança do PSD, ilustre vereador Nami Nassif. Senhor presidente, senhor vereadores, eu, em nome do PSD aqui, realmente repudiar os fake news.
Eu acho que a política você tem que disputar na democracia através de propostas e não se fazer ataques nos adversários, tentar degrinir a imagem daqueles concorrentes que se tem. Eu acho que a política hoje fica se demonizando pela própria classe política, que grupos políticos se unem. Talvez o sucesso de alguém que possa aí despontar em pesquisas, destacar com a liderança junto à população, incomoda alguns grupos políticos, certas pessoas, e fazem ataques pessoais. É uma coisa que nós temos que repudiar. Como líder do PSD, eu repudio. Inclusive, nessa semana passada, eu tenho até um áudio aqui, uma pessoa me ligou dizendo que estava correndo aí pelos grupos que se tem, que eu tinha adquirido a Covid-19. Até sei que muita gente deve ter torcido, inclusive aqui da casa, força Covid, mas não adquiri essa doença, entendeu? Não houve isso. Mas é uma forma de você começar a minar as pessoas, entendeu? Eu vejo aqui, pouco tempo, a gente aqui da casa mesmo, nos grupos do WhatsApp, a gente fica recebendo algumas, ataques, enquanto a própria Câmara, inclusive com todo respeito, uma delegada aí, não sei de onde que ela é, se é de Bom Jardim, se vem lá da... uma paraquedista, e fica criticando a Câmara aqui como se tivesse alguma autoridade sobre a Câmara. Se tivesse alguma autoridade de falar da Câmara, que o grupo político que pertence a ela, pertenceu ao grupo político do prefeito atual que está aí. Foi um grupo político que teve envolvimento na saúde, que se for buscar, tem até escândalos envolvidos. Então, eu acho que, antes de fazer crise na Câmara, ela deveria ter, talvez, se tiver tão seriedade, vai ter que algemar alguém do grupo político dela. Começa a pular, né, que não. Então, fica fazendo esses ataques aqui na casa, que a gente não deu, senhor presidente, que a gente não deve se... Então, eu sou, na minha postura é essa, minha postura é coisa. Eu acho que antes de se criticar a casa aqui, os vereadores, tem que saber o que está acontecendo. O fake news, muitas das vezes, é uma maldade, uma covardia que se faz com a classe política, porque a gente não tem como se defender. E aquele negócio, tem uma história, né, que você pega, difama a pessoa e depois jogar a fama, até você tentar reconstruir é muito difícil. Então, esses dias eu recebi aqui algumas coisas, inclusive ligadas a Johnny Michael, ao Sérgio Abac, o presidente aqui, eu repudi totalmente de coisa. Eu acho que a política, a liderança se discute na democracia, se discute de propostas, não é fazendo ataques, não é fazendo mentiras e verdades. Agora, se você levantar realmente uma verdade, outra pessoa, um fato que cometeu, tudo bem. Agora, coisas leviantes, não admito. E essa é a posição do PSD nesta casa aqui. Você hoje ganhou para respeito, hein? Evoluiu para danar nos últimos meses. Porra, eu gosto pô. É. A delegada está aprendendo lá, delegado vai se pagar a eleição assim, aí. Coitado. Delegada já foi. O cara é mais sujo, que tem na carinha, está cobrando essa lá. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, não tendo mais nada a tratar, dou por encerrado. Oi? Não tendo mais nada a tratar, dou por encerrado os trabalhos dessa segunda sessão ordinária da quarta sessão legislativa. Marcando a próxima para quinta-feira, às 18 horas, para leitura e abertura das contas do senhor prefeito. Lembrando, como foi falado aqui no início, que se não terminarmos a leitura na quinta-feira, a sessão irá retornar na sexta-feira, às 14 horas, para leitura, parecer e, em seguida, votação. Tenham todos uma excelente noite e fiquem com Deus.